A crença de que a maçã foi o fruto proibido consumido por Eva no Jardim do Éden está profundamente arraigada na cultura ocidental. Mas essa ideia é, na verdade, uma construção muito posterior aos relatos bíblicos. No livro de Gênesis, não há qualquer menção específica de que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal fosse uma maçã. Ainda assim, a maçã tornou-se, de forma quase universal, o símbolo desse episódio bíblico, especialmente na arte e na literatura cristãs da Idade Média e do Renascimento. Mas por que então a maçã foi escolhida como o símbolo do pecado original? O mito da maçã, como fruto proibido, solidificou-se através de uma série de interpretações teológicas, traduções bíblicas e representações culturais que ocorreram muito depois do texto original. A própria narrativa bíblica é intencionalmente ambígua quanto à natureza do fruto, referindo-se a ele apenas como fruto, sem especificar sua espécie. Isso permitiu que diferentes tradições e culturas interpretassem o fruto proibido de diversas maneiras, até que a maçã se estabelecesse como o símbolo predominante. Um dos fatores mais importantes que contribuiu para essa associação foi o contexto linguístico e cultural do latim. Durante o processo de tradução da Bíblia para o latim, ocorreu uma confusão linguística envolvendo a palavra malum, que significa tanto maçã quanto mal ou maldição, criando assim um vínculo entre a maçã e o pecado. Essa coincidência etimológica pode ter sido uma das razões principais pelas quais a maçã foi vista como o fruto proibido, especialmente na tradição ocidental. Ao longo dos séculos, essa interpretação foi reforçada pela arte cristã e pela literatura. Obras como O Paraíso Perdido, de John Milton, ajudaram a consolidar essa ideia, fazendo da maçã um ícone da tentação e da queda da humanidade. A representação da maçã vai além de uma simples convenção visual. Ela carrega um simbolismo profundo de desejo, tentação e transgressão, que refletia bem as preocupações teológicas e culturais da época medieval e renascentista. A maçã, assim, tornou-se mais do que uma simples fruta, transformou-se em um emblema poderoso da fraqueza humana e da separação entre o homem e o divino. No relato do Gênesis, que descreve a queda de Adão e Eva, o texto bíblico é bastante vago em relação à identidade do fruto proibido. Em Gênesis 3, o texto faz referência apenas ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sem mencionar o tipo específico de fruta. A ambiguidade parece ser intencional, permitindo múltiplas interpretações. O que realmente importa, porém, não é o tipo de fruto, mas a desobediência ao mandamento divino, que causou a queda da humanidade e trouxe o pecado e a morte ao mundo. A ausência de detalhes específicos sobre o fruto na narrativa original pode ser vista como uma escolha deliberada, talvez para enfatizar o simbolismo da história em vez de detalhes materiais. O texto de Gênesis, em sua forma hebraica original, usa a palavra peri para descrever o fruto, um termo genérico que pode ser aplicado a praticamente qualquer tipo de fruto comestível. Essa generalidade deixou espaço para que diferentes culturas ao longo dos séculos especulassem sobre a natureza do fruto proibido, desde figos até romãs, sem uma resposta definitiva. Além do fruto em si, outro detalhe interessante é o uso das folhas de figueira para cobrir a nudez de Adão e Eva após comerem o fruto. Isso levou muitos estudiosos e teólogos ao longo da história a especularem que o fruto proibido poderia ser o figo. A escolha da figueira como fonte das primeiras roupas humanas pode ser vista como uma pista simbólica deixada no texto, sugerindo uma possível ligação entre a árvore do conhecimento e a figueira. No entanto, o texto bíblico nunca faz essa conexão explicitamente, deixando a questão em aberto. O que é claro, no entanto, é que a ambiguidade do texto bíblico abriu um espaço para interpretações culturais e artísticas variadas ao longo dos séculos. Diferentes tradições religiosas, desde o judaísmo até o cristianismo e o islamismo, deram suas próprias interpretações ao que poderia ter sido o fruto proibido, levando a uma rica diversidade de representações, todas com sua própria simbologia e implicações teológicas. Mas a Bíblia, em si, permanece propositalmente vaga quanto ao tipo de fruto, destacando o pecado da desobediência acima de tudo. A confusão que associou a maçã ao fruto proibido provavelmente começou com a tradução da Bíblia para o latim. No século IV,
o Papa Damaso I encomendou a São Jerônimo a tarefa de traduzir as escrituras hebraicas e gregas para o latim, criando o que conhecemos hoje como a Vulgata. O latim era a língua dominante do Império Romano e da Igreja Católica, e a tradução de Jerônimo se tornou o padrão para o cristianismo ocidental por muitos séculos. Foi durante esse processo de tradução que um jogo de palavras acabou vinculando a maçã ao pecado original. Na língua latina, a palavra malum tem um duplo significado. Dependendo do contexto, malum pode se referir tanto ao substantivo maçã quanto ao adjetivo mal ou maldição. O hebraico original utiliza a palavra peri, que é um termo genérico para qualquer tipo de fruto. Porém, ao ser traduzido para o latim, a escolha de Jerônimo em usar malus como tradução pode ter sido influenciada pela ambiguidade semântica do termo. Assim, o fruto proibido passou a ser interpretado como uma maçã, especialmente devido à associação com o conceito de mal. Essa ambiguidade linguística se consolidou com o tempo, tornando a maçã o símbolo quase universal do fruto proibido. No contexto cultural da Europa medieval, essa associação encontrou terreno fértil para prosperar, já que o latim era a língua litúrgica da Igreja Católica. A coincidência de malum significar tanto maçã quanto mal parecia se encaixar perfeitamente na narrativa da queda de Adão e Eva, criando uma conexão simbólica profunda entre a fruta e o pecado. A maçã, ao ser vista como o fruto do conhecimento do bem e do mal, tornou-se também o símbolo do pecado e da desobediência. Outro aspecto interessante dessa associação está no fato de que, na época em que a Vulgata foi escrita, o conhecimento sobre diferentes tipos de frutas era muito mais limitado do que é hoje. Frutas como a romã, a figueira ou o trigo, que eram comuns na Palestina e nas regiões bíblicas, não eram tão comuns na Europa Ocidental. A maçã, por sua vez, era uma fruta amplamente cultivada e conhecida. Portanto, era natural que os europeus ocidentais visualizassem a fruta proibida como algo familiar, contribuindo ainda mais para a perpetuação dessa ideia. Esse jogo de palavras em latim não foi a única razão para a associação da maçã com o fruto proibido, mas, sem dúvida, foi um catalisador importante para a iconografia cristã e a interpretação teológica no Ocidente. Ao longo dos séculos, a confusão linguística entre o termo malum, maçã, e malum, mal, se tornou um símbolo poderoso na arte e na cultura cristãs, solidificando a imagem da maçã como o fruto proibido consumido por Eva no Jardim do Éden. Antes da consolidação da maçã como o fruto proibido no Ocidente cristão, várias interpretações alternativas sobre o tipo de fruto que causou a queda de Adão e Eva já existiam, especialmente entre os estudiosos judeus e cristãos primitivos. Nos textos rabínicos, como o Midrash e o Talmud, há debates e especulações sobre qual seria esse fruto. Entre as interpretações mais populares, destaca-se o figo, devido ao fato de Adão e Eva cobrirem sua nudez com folhas de figueira logo após comerem o fruto. Essa escolha é considerada uma pista simbólica de que o figo poderia ter sido o fruto proibido. Outra interpretação comum, especialmente nas tradições judaicas, é que o fruto poderia ser uma romã. A romã tem uma rica simbologia em várias culturas antigas, muitas vezes associada à fertilidade, abundância e conhecimento. A romã também aparece em outros textos religiosos e mitológicos, como no mito grego de Perséfone, onde o consumo da fruta a liga ao submundo e à mortalidade. Na tradição judaica, a romã é um símbolo de justiça, pois acredita-se que ela contém 613 sementes, correspondendo aos 613 mandamentos da Torá. Assim, alguns rabinos sugerem que a romã, com sua forte simbologia espiritual, poderia ter sido o fruto da árvore do conhecimento. Outras interpretações identificam o fruto como uma uva, especialmente por causa da ligação entre a uva e o vinho, que também possui um significado espiritual e simbólico forte. A uva é associada à alegria e à celebração em muitas tradições bíblicas, mas o vinho, por outro lado, também tem suas conotações de embriaguez e perda de controle. Assim, alguns teólogos interpretam o fruto como uvas ou vinho, simbolizando a perda da inocência e o conhecimento que distorce a percepção da realidade. Essa visão do fruto como uma fonte de intoxicação espiritual aparece em alguns textos rabínicos e esotéricos, sugerindo que a queda foi causada por um tipo de embriaguez do conhecimento. Uma visão menos comum,
mas ainda intrigante, vem da sugestão de que o fruto proibido não era realmente uma fruta como a conhecemos, mas sim trigo. O trigo era um alimento essencial no mundo antigo, e algumas tradições rabínicas sugerem que a árvore do conhecimento do bem e do mal era de fato uma forma de cereal. Segundo essa interpretação, comer do trigo representava uma transição para a humanidade começar a cultivar e manipular a natureza de forma mais profunda, simbolizando o conhecimento prático e a capacidade de transformar o mundo ao seu redor. Embora essa visão seja menos popular, ela adiciona uma camada de complexidade ao simbolismo do fruto proibido, relacionando-o diretamente à habilidade humana de transformar e até distorcer a criação divina. O período medieval e renascentista foi crucial para consolidar a imagem da maçã como o fruto proibido. A Igreja Católica, com sua influência dominante na vida cultural e espiritual da Europa, moldou a iconografia cristã de maneira profunda. Durante esse período, a arte sacra tinha como objetivo educar a população, que em grande parte era analfabeta. As representações artísticas da história da queda de Adão e Eva tinham o propósito de transmitir as lições morais da Bíblia de forma acessível, e a escolha da maçã como símbolo do pecado original foi fortalecida nesse contexto visual. Uma das obras mais icônicas a associar a maçã ao Jardim do Éden é a pintura de Michelangelo no teto da Capela Sistina, que retrata Adão e Eva ao lado da árvore do conhecimento, ladeada por uma serpente. Apesar de Michelangelo não ter se limitado à representação da maçã, ele usou folhas de figueira para cobrir a nudez de Adão e Eva. O fato de a arte renascentista frequentemente retratar cenas bíblicas com frutas fáceis de identificar, como a maçã, ajudou a perpetuar essa imagem. Além de Michelangelo, outros grandes mestres do Renascimento, como Albrecht Dürer e Lucas Cranach, também retrataram a queda do homem com a maçã como o fruto proibido. Outro fator que contribuiu para a escolha da maçã nas representações artísticas foi sua forma e cor. A maçã, com sua aparência suave, redonda e vermelha, era ideal para simbolizar o pecado. O vermelho era frequentemente associado ao desejo e ao pecado na arte medieval e renascentista, conectando diretamente a cor do fruto à tentação carnal e à desobediência. A forma da maçã, por sua vez, representava a perfeição e a sedução de algo aparentemente inofensivo, mas que trazia consequências devastadoras. Essa combinação de forma e cor, aliada ao simbolismo religioso, transformou a maçã no ícone visual ideal para representar o fruto proibido. Embora muitos artistas da época medieval e renascentista tenham escolhido a maçã para suas representações, nem todos concordaram com essa escolha. Na verdade, havia uma diversidade de interpretações visuais sobre o fruto proibido. O altar de Ghent, por exemplo, retrata o fruto como um limão, enquanto outros artistas, como Rubens, usaram a romã. Contudo, com o passar dos séculos, a representação da maçã tornou-se predominante no imaginário popular. A obra literária de John Milton, Paradise Lost, também desempenhou um papel significativo ao descrever a maçã como o fruto proibido, ajudando a consolidar essa imagem tanto na literatura quanto na arte. O simbolismo da maçã, na cultura ocidental, vai muito além da sua representação como o fruto proibido no Jardim do Éden. Ao longo da história, a maçã foi associada a várias camadas de significados, desde a tentação e o pecado até a fertilidade, o desejo e a sabedoria. No caso específico da narrativa de Adão e Eva, a maçã representa a perda da inocência e a transgressão da ordem divina, um símbolo da curiosidade humana que leva à desobediência e, eventualmente, à queda. Mas a maçã carrega simbolismos variados em outras culturas e mitologias, o que ajudou a reforçar sua conexão com a narrativa bíblica. Na mitologia grega, por exemplo, a maçã é um símbolo frequente. A mais famosa delas é a maçã de ouro do Jardim das Hespérides, oferecida por Paris à deusa Afrodite, em troca do amor da mulher mais bela do mundo, Helena de Troia. Esse episódio, conhecido como o Julgamento de Paris, levou à Guerra de Troia, destacando a maçã como um símbolo de desejo e conflito. Além disso, as maçãs também estavam ligadas a Hera, a deusa do casamento e da fertilidade, simbolizando o poder de escolha e as consequências das decisões. Essa conexão com o desejo e a sedução foi herdada pelas representações cristãs.
que associaram a maçã ao pecado e a tentação no Jardim do Éden. No contexto do cristianismo, a maçã também carrega uma carga simbólica relacionada à sexualidade e à fertilidade. A forma redonda da fruta é frequentemente associada à plenitude e à vida, enquanto sua doçura evoca a ideia de prazer e tentação. No entanto, essa doçura se transforma em amargura quando o fruto é consumido contra a vontade de Deus, trazendo a queda do homem. Em muitas obras de arte e literatura, a maçã simboliza a dualidade do desejo humano, a busca pelo prazer imediato, que resulta em consequências espirituais e morais devastadoras. O simbolismo da maçã como uma combinação de desejo e punição ressoou fortemente na cultura ocidental, especialmente em períodos de forte influência religiosa, como a Idade Média. Outro aspecto relevante do simbolismo da maçã está ligado à fertilidade. A fruta, com suas múltiplas sementes, foi frequentemente vista como um símbolo de fertilidade e abundância. No entanto, na narrativa de Adão e Eva, essa fertilidade é invertida. Ao comer do fruto proibido, eles não apenas perdem sua inocência, mas também ganham a mortalidade e o sofrimento da vida terrena. A ideia de que algo aparentemente fértil e bom pode, na verdade, carregar a maldição da dor e da morte é um tema central na iconografia da maçã, na tradição cristã. Esse simbolismo, como mencionado, foi reforçado por John Milton em Paradise Lost, que descreveu a maçã com detalhes sensoriais vívidos, contribuindo para consolidá-la como o símbolo máximo da tentação e da queda no imaginário cristão. Embora o debate sobre o tipo exato de fruto consumido por Adão e Eva no Jardim do Éden tenha gerado especulações ao longo dos séculos, a verdadeira importância dessa história está longe de se limitar à identidade da fruta. O foco central da narrativa bíblica em Gênesis não está no fruto em si, mas no ato de desobediência que levou à queda da humanidade. O fruto, seja ele uma maçã, figo, romã ou qualquer outra fruta, serve como um símbolo da escolha humana de desobedecer a Deus e buscar o conhecimento por conta própria, em vez de confiar na orientação divina. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a linha divisória entre a inocência e a consciência moral. Antes de comer o fruto, Adão e Eva viviam em harmonia com Deus, desconhecendo o pecado e a vergonha. Ao escolherem desobedecer e comer do fruto, seus olhos foram abertos para uma nova realidade, a do bem e do mal, da culpa e da responsabilidade. Este conhecimento trouxe consigo a separação entre eles e Deus, bem como as consequências espirituais e físicas que os seres humanos enfrentam desde então: mortalidade, sofrimento e a luta constante contra o pecado. Do ponto de vista teológico, o fruto do Jardim do Éden simboliza a complexidade da liberdade humana. Deus deu a Adão e Eva a capacidade de escolher, e eles escolheram a desobediência. Esse ato de escolha não se restringe ao que eles comeram, mas ao ato de confiar ou não confiar na palavra de Deus. O fruto, portanto, é apenas o meio pelo qual essa escolha se manifestou. A história destaca a tensão entre o livre-arbítrio humano e a obediência a Deus, uma questão que ecoa em todo o restante das Escrituras e na teologia cristã. Por fim, ao refletir sobre a história do fruto proibido, é importante lembrar que seu significado transcende a identificação de uma fruta específica. A narrativa de Gênesis oferece uma explicação profunda para a condição humana, abordando questões de moralidade, tentação, culpa e redenção. Independentemente de ser uma maçã ou qualquer outro fruto, o que realmente importa é a lição espiritual de que, ao desobedecer a Deus, o ser humano rompeu sua relação direta com o Criador. A história nos lembra das consequências do pecado, mas também da esperança de redenção, um tema que é desenvolvido ao longo de toda a Bíblia, culminando na vinda de Cristo como o Redentor da humanidade. Embora o texto de Gênesis se foque na desobediência humana e nas suas consequências, o simbolismo do fruto proibido vai além da mera transgressão. A árvore do conhecimento do bem e do mal, com seu fruto, simboliza uma forma de sabedoria que não estava destinada à humanidade em seu estado original. Ao comerem o fruto, Adão e Eva não apenas desafiaram uma ordem direta de Deus, mas também tomaram para si algo que era exclusivo do divino: o discernimento moral absoluto. Esse conhecimento, antes pertencente apenas a Deus, trouxe consigo uma nova percepção do mundo.
mas também a incapacidade humana de lidar completamente com as consequências de tal poder. A história mostra que, embora o conhecimento seja valioso, ele também pode ser perigoso quando buscado fora dos limites do plano divino. A ação de Adão e Eva marca a primeira transgressão, e a imagem de seus olhos sendo abertos após o consumo do fruto é carregada de implicações. A abertura dos olhos simboliza a perda da inocência e a tomada de consciência da condição humana. Uma revelação dolorosa, pois o conhecimento do bem e do mal implica a capacidade de julgamento, culpa e arrependimento. Além disso, essa nova consciência está ligada à mortalidade. A partir do momento em que eles comeram do fruto, o conceito de morte física e espiritual entrou na equação da vida humana. Isso marca o fim da imortalidade e a entrada do sofrimento no mundo, algo que Deus menciona diretamente como parte da consequência do pecado original. Outro aspecto interessante que a história do fruto levanta é a ideia de que o conhecimento em si não é intrinsecamente maligno. A árvore era do conhecimento do bem e do mal, e não apenas do mal. Isso sugere que a sabedoria e o discernimento moral são dons importantes, mas que devem ser adquiridos da maneira correta. A queda de Adão e Eva, então, não foi simplesmente por causa do desejo de conhecimento, mas por buscar esse conhecimento de forma imprópria, desrespeitando os limites estabelecidos por Deus. Aqui, a narrativa sugere uma tensão eterna, a sede humana por saber mais sobre o universo em que vivemos e sobre nós mesmos, e a necessidade de submeter essa busca à vontade divina, reconhecendo que há um tempo e uma maneira certos de adquirir sabedoria. O fruto, seja ele qual for, é uma representação do conflito entre a autonomia humana e a confiança na soberania de Deus. Esse dilema continua a ser uma questão fundamental na espiritualidade e na moralidade ao longo da história humana. Até hoje, a história de Adão e Eva no Jardim do Éden nos desafia a refletir sobre as escolhas que fazemos e as razões por trás delas. Será que buscamos conhecimento e poder pela razão correta? Ou estamos constantemente repetindo o erro original, tentando tomar para nós algo que, no final das contas, pertence a Deus? O fruto proibido, mais do que um símbolo de punição, é um lembrete profundo da nossa responsabilidade em compreender e respeitar os limites divinos.